Bom dia, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 29/5/2020, nós vamos finalizar o grupo 3 de Ciências Sociais. Trabalharemos, então, o módulo 9. No módulo 9, nós vamos, então, trabalhar sobre a sociedade de consumo. Então, vamos desenvolver aí uma reflexão como dentro das ciências sociais é abordada a sociedade de consumo com relação ao trabalho. Então, a gente vai ver aí que a sociedade de consumo, ela vai existir há muito tempo, né? Quando, então, foi necessário criar as relações de trocas. Lá na Idade Média, a gente pode observar isso com muita frequência, né? As pessoas saíam dos seus feudos para os burgos, fundando então as cidades, em torno sempre dos castelos. A moeda, então, real, né? Tinha a cara e a coroa do rei para ditar os preços. Nós vimos também as taxas cambiais, que variava o preço da moeda de acordo com cada reino. Se o reino fosse maior, tinha mais valores. Antigamente, esse sistema de trocas era por base de pesos e medidas, e ao longo do tempo vai modificando através do mercantilismo, né? Então, a gente vai ver que outras coisas vão possuir mais valor, como ouro, prata, pedras preciosas. Dentro de todo esse dinamismo e troca de produtos, né, seja ele qual for dentro da sociedade, vai havendo então os primeiros contatos sociais, né, através da sociedade de consumo. Então as pessoas começavam a ver que era interessante consumir, né, e a ideia de consumismo foi se tornando cada vez mais evidente dentro da sociedade. Antes, somente o rei possuía roupas bonitas, com tecidos variados, né? E à medida que isso foi tornando popular para toda a população, foi aumentando cada vez mais o interesse do gosto das pessoas, né? De possuírem esses produtos. E aí, quando a gente fala possuir esses produtos, aí a gente vai entrar numa grande discussão. O ter, o possuir, o querer. Mas e aí? Consumir o quê? Aquilo que é necessário, como diz o próprio nome, né? Consumo. Eu preciso consumir? Sim, precisa. Mas e o consumismo? É aí que a gente vai analisar quais são os produtos que realmente são ou não são necessários. Então, o que quer dizer a palavra consumo? Significa utilização, gasto, uso de um produto ou um bem até que ele desapareça. Muitas vezes a gente utiliza a palavra consumo. Ah, eu preciso consumir tal coisa, tal alimento, né? Eu preciso melhorar aí o desejo pelo consumo desnecessário. Então a gente tem aí a própria palavra sendo utilizada no nosso dia a dia, né? Então a gente vê, consumimos bens mais duráveis, como ferramentas de trabalho, roupas, que é necessário, objetos de artesanato, e possuímos outros bens não duráveis, como por exemplo os alimentos, né? Então, a gente vai observando tudo ao nosso redor e notamos então que o consumo ele é necessário, mas aí a gente tem que saber identificar isso. E essas mudanças no consumo é apenas um teor quantitativo. Como assim? Muitas vezes a gente consumia coisas que hoje passamos a não consumir mais, né? Então, dentro das ciências sociais, os sociólogos vão tratar desse assunto bem minuciosamente. Então, nós vamos ver alguns pontos que é abordado na apostila de vocês. A gente tem aí algumas interpretações das sociedades capitalistas, né, que configuraram uma sociedade muito grande de consumo, enquanto as outras acabaram promovendo o capitalismo e o consumismo na sua própria cultura. É o que a gente vai ver. Então, bora lá. Vamos
pensar na seguinte frase: o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica o ser humano. Essa frase que é citada então no livro de vocês é bem reflexiva. Então vamos voltar um pouquinho lá nas reformas protestantes, né? Quando o João Calvino ele diz que é necessário se opor naquele momento à igreja, aquelas práticas da igreja católica naquela época, porque era o contrário daquilo tudo. Quanto mais o homem trabalhava, mais ele tinha o direito de se enriquecer, porque o trabalho, né? Então, era o resultado de todo o fruto que ele teria desenvolvido, de todo o sacrifício. Então, a gente vê aí que as sociedades, elas foram construindo através desse pensamento e justificando o próprio consumo, né? Então, vamos ver. Identificamos aí algumas diferentes concepções do trabalho. Então, vamos ver. No sentido em que usamos a palavra, é um sinônimo da noção, ideia, ponto de julgamento. Então, o trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é fundamental para a preservação dessa reprodução da vida humana e, então, portanto, um elemento essencial nessas relações. Já o modo de como o trabalho é visto, avaliado, vai depender muito das sociedades, né? Como o trabalho é validado na nossa sociedade? Vamos pensar, no mundo antigo, ele era visto de uma forma, era uma atividade digna, né? Que dignificava o homem. Hoje o trabalho é identificado por algo necessário, mas se nós pegarmos outro ponto de vista, o trabalho, especialmente manual, é identificado como escravidão, né? Então aí a gente tem várias formas para poder analisar essas ideias e abordagens dentro da sociedade. E quando alguém escolhe no que trabalhar, se torna então uma relação mais prazerosa. Ah, eu escolhi ser médico, eu escolhi ser professor, eu escolhi ser bancário. Então é uma relação de trabalho mais prazerosa, porque foi você que escolheu. Bom, as ideias de relações de trabalho já vêm desde a antiguidade, né? O próprio Platão, como é citado aí, Aristóteles, vão discutir essas condições dentro de uma cidade. A sociedade que era governada por filósofos, trabalhadores, ela então seria incapaz de alcançar alguns níveis mais elevados de racionalidade. Então a gente vê aí dentro dessas discussões filosóficas há controvérsias, né? Então a gente pode então fazer um novo comparativo, né? Que muitas vezes esse julgamento social negativo do trabalho se persistiu por muito tempo. Então, como resultado, que tem muita gente que não gosta de trabalhar e fala que não sabe por que inventar o trabalho. Mas desde o começo de todas as sociedades, houve a necessidade de que o ser humano pudesse exercer e executar atividades. Ele sempre praticou o trabalho, só não tinha esse nome. Já um outro ponto de vista da Igreja Católica é que o trabalho ele seria assimilado como um esforço-sacrifício, um sacrifício do corpo, da alma, da mente, que ia trazer novamente essa dignidade, né? É um bom modo de viver, é trabalhando, é respeitando as regras. Então você alcançaria aí, aos bons olhos de Deus, a sua dignidade. E aí nós temos a formação muito moderna, né, do sistema capitalista, onde várias profissões, cada uma tem um valor, tem um preço, né? Cada atitude prática de trabalho dentro dessas relações sociais de consumo é delimitada um valor sobre o seu esforço e a sua prestação de contas. Então a gente vê aí que vai depender muito. Tem algumas profissões que vai trazer uma lucratividade muito grande, dependendo da sua produção, claro. Na mentalidade capitalista, a gente tem aí que o trabalho é um valor moral e positivo, e a vida dedicada ao trabalho é entendida como um sinônimo de vida correta, proveitosa e virtuosa. Max Weber, ele então descreve alguns processos semelhantes. Ética protestante e mentalidade capitalista. Então, esse sociólogo, ele fala um pouquinho sobre essas relações. Ele argumenta que as religiões protestantes surgiram, então, aí no século XVI e concederam especial valor à moral e ao trabalho,
e contribuir assim para uma nova formação na mentalidade capitalista. E através disso, o desenvolvimento capitalista se relaciona muito com a ampliação da capacidade produtiva de cada ser humano em prestar seus serviços, enfim, vender suas mercadorias e assim sucessivamente. Então aí tem os estudos dos sociólogos e das sociedades capitalistas, bem frequente, vai ser decorrente dos avanços tecnológicos, tá? E aí, a gente tem as sociedades atuais e o consumismo, que hoje em dia a gente vê que tem um molde bem diferente das antigas. Basta analisar o nosso comportamento, analisar vocês, seus pais, seus avós, né? Então, cada um tem um foco no consumo diferente do outro, seja pelas faixas etárias ou seja mesmo pela própria cultura em si. Tem coisas que vocês acham de extrema importância consumir, já seus pais nem tanto. Agora, seus avós acham que é tudo supérfluo. Então, vai depender da concepção e do olhar de cada um para determinado produto. E a gente pode concluir que o trabalho humano propicia o consumo, porque nós acordamos, né? Estudamos, se formamos, começamos a trabalhar, vamos ao trabalho e assistimos todos os dias comerciais, né? Queremos produtos que está na mídia e aí a gente vai trabalhar motivado para consumir e assim sucessivamente. Na sociedade de consumo, nós temos aí, né, aquilo que é obsoleto, aquilo que já não serve mais, né, está fora de linha, não tem função nenhuma. Vou pegar um produto obsoleto para vocês entenderem. Aqueles aparelhos celulares, né, antigo, mais conhecido como tijolão, né, da Nokia, etc e tal. Ele é um produto obsoleto, porque não serve mais as funções dele para o mundo atual, não atende às nossas necessidades. Já o smartphone, né, é então o que está na moda. Então nós precisamos, ele é usual, eu tenho que estar conectado com tudo e com todos. Ou seja, tudo aquilo que está fora da moda, como o celular Nokia tijolão, ele é obsoleto. E as pessoas têm a tendência de querer estar cada dia mais por dentro dessa moda, por conta de status sociais, por conta das próprias funções desses aparelhos ou desses produtos. A minha sugestão de hoje é para vocês verem em família. Então, vou deixar uma tarefa para vocês nesse final de semana reunir a sua família, tá? E assistir a esse filme que é muito bacana e engraçado. Nele, então, aborda os delírios de consumo de Rebecca Bloomwood, tá? Então, essa garota louca, compulsiva e vai criar várias situações para poder cada vez mais continuar consumindo. Então, vocês vão depois fazer uma análise comigo na próxima aula. É uma comédia bem bacana e no final traz um final surpreendente. Então, gostaria que vocês se reunissem aí com as suas famílias e assistissem essa tarefa para nós discutirmos na próxima aula. Aguardo vocês. No módulo 9, gostaria que vocês praticassem os exercícios de teste para que nós possamos depois fazer as discussões na aula ao vivo. Até mais!